Minha sogra sempre me insultou em seu idioma nativo sabendo que eu não entenderia, mas no meu casamento dediquei um discurso a ela em seu idioma e agradeci por ser uma péssima sogra. Vou me casar com meu noivo, que não é branco, veio para este país para continuar seus estudos superiores e nos conhecemos durante nossos anos de universidade. Desde o momento em que o conheci ficou claro que ele era alguém especial, gentil, carinhoso e, sinceramente, a pessoa mais doce que já conheci. Ele me trata com tanto amor e respeito, e sou incrivelmente sortuda por tê-lo como meu parceiro. Infelizmente não se pode dizer o mesmo da minha futura sogra, bastou que nos conhecêssemos para que ela me tratasse como um estereótipo de sogra irritante. Só posso especular por quê, mas a razão mais óbvia parece ser minha raça. Sou branca e tenho a impressão de que ela teria preferido que seu filho se casasse com alguém de seu país de origem. Embora isso possa ser uma preferência cultural, seu comportamento vai muito além de uma simples desaprovação. Parece que ela se esforça ativamente para me fazer sentir indesejada, como se eu não pertencesse à sua família. A primeira vez que a conheci foi um desastre. Ela me ignorou completamente. Tentei ser educada para causar uma boa impressão, mas era como se eu nem estivesse na sala. Eles tentaram me incluir na conversa e pediram que ela interagisse comigo, mas ela se recusou. Em vez disso, ela só falava com eles em seu idioma nativo, me deixando sentada lá desconfortável, sentindo-me uma estranha. Meu noivo e seu pai estavam visivelmente incomodados com seu comportamento. Depois meu noivo estava mortificado. Ele se desculpou e me assegurou que o comportamento dela era inaceitável. Ele até me prometeu que se ela continuasse me tratando dessa maneira não teríamos que vê-la novamente. Embora tentássemos evitar minha sogra tanto quanto possível, houve várias situações em que foi impossível fazê-lo, como as comemorações de aniversário do meu noivo. Seus pais, tanto sua mãe quanto seu pai, sempre se esforçam para vir cumprimentá-lo e depois levá-lo para jantar. Meu noivo, sempre insistindo em me incluir, me pedia para acompanhá-los. Eu aceitava esperando cada vez que talvez as coisas fossem diferentes entre sua mãe e eu. No entanto, cada vez sua mãe me tratava com a mesma indiferença fria, ignorando-me completamente, como se eu fosse invisível. No começo eu disse a mim mesma que poderia aprender a conviver com o fato de ela me ignorar, mas com o tempo comecei a notar algo mais. Durante suas conversas com meu noivo, às vezes ela apontava para meu cabelo, meu rosto ou minhas roupas, fazia comentários em seu idioma nativo e ria de mim. Eu não conseguia entender o que ela dizia, mas podia notar pela reação do meu noivo que não era gentil. Ele imediatamente ficava na defensiva, mudando seu tom enquanto respondia. Sempre que eu perguntava depois sobre os comentários de sua mãe, ele tentava minimizar dizendo algo vago como ela só estava sendo rude, mas não se preocupe. Ele parava e mudava de assunto rapidamente. Eu não conseguia me livrar da sensação de que estava perdendo alguma coisa. Reconheço uma sogra ruim quando a vejo, e a mãe dele definitivamente era uma. Ela provavelmente estava zombando da minha aparência, e isso doía. Que tipo de mãe se comporta assim com a noiva do filho? Já não se tratava apenas de me ignorar, agora ela era ativamente desdenhosa e humilhante comigo em um idioma que eu não entendia. Não é por me gabar, mas sinceramente sinto que sou o tipo de nora que a maioria das mães sonharia em ter. Não tenho má aparência e me formei como a melhor da minha turma, algo de que me orgulho incrivelmente. Até tenho um emprego com um salário mais alto que o do meu noivo. Pago minha parte das despesas no lugar que compartilhamos e faço todo o possível para fazer meu noivo feliz. Sempre dou a ele presentes atenciosos e surpreendentes a cada ano e até me dei ao trabalho de aprender a cozinhar seus pratos favoritos de sua cultura. Algo que ele ama e aprecia. Pelo menos essa é a classe de nora que eu gostaria para meu filho. Então por que ela zombaria de mim? Eu até me esforcei para comprar presentes de Natal tanto para minha sogra quanto para meu sogro, embora eles nunca me tenham convidado para suas comemorações natalinas. Enquanto meu sogro sempre foi gentil e agradável comigo, e eu não teria problemas em convidá-lo, minha sogra é quem se interpõe no caminho. Fiz tudo o que me ocorreu para ganhar a aprovação da mãe do meu noivo e demonstrar a ela que sou digna de estar na vida de seu filho, mas não importa o que eu faça, ela me trata como se eu fosse lixo. Ela deliberadamente se esconde atrás de seu idioma nativo para falar mal de mim. Inclusive, já a vi fazendo isso na frente de outros convidados. Por exemplo, quando meu noivo me levou ao aniversário de um primo ou ao casamento de um familiar, percebi como minha sogra me observava fixamente do outro lado da sala e depois se inclinava em direção aos parentes, sussurrando furiosamente enquanto apontava para mim, claramente falando de mim. Eu me perguntava, se ela queria tanto me desrespeitar, por que não me dizia diretamente em inglês? Afinal, ela vive neste país há mais de 30 anos e trabalha como professora de jardim de infância em uma escola local. Ela fala inglês fluentemente muito bem, então sua escolha deliberada de usar o idioma nativo quando estou presente parece intencional. É evidente que ela quer me excluir das conversas, me isolar e me fazer sentir como uma estranha. Nas reuniões familiares, essa constante exclusão e alienação deliberada desempenharam um papel importante na minha decisão de aprender o idioma nativo do meu noivo. Havia dois motivos principais para isso. Primeiro, eu queria finalmente entender por mim mesmo o que minha sogra dizia sobre mim. Se ela tinha tantas coisas para sussurrar, eu merecia saber. Em segundo lugar, queria me conectar mais profundamente com meu noivo, poder conversar com ele no idioma dele, compartilhar essa parte de sua cultura e nos aproximarmos ainda mais. Então tomei a decisão e comecei a aprender o idioma do meu noivo. Também decidi manter isso em segredo, pensando que seria uma surpresa maravilhosa ter uma conversa completa com ele em seu idioma e ver sua expressão de alegria e espanto. Nos últimos 5 meses dediquei algumas horas por dia ao aprendizado do idioma nativo do meu noivo. Assisti a inúmeros vídeos no YouTube, pratiquei com aplicativos de idiomas e trabalhei
melhorei na minha pronúncia e habilidades conversacionais. Com o tempo, à medida que me tornava mais proficiente, comecei a entender exatamente o que minha sogra dizia sobre mim. Continuei agindo completamente indiferente perto dela, fingindo não entender uma palavra sequer, então ela não faz ideia de que sei o que pensa de mim. Por exemplo, quando meu noivo contou a ela pela primeira vez sobre nosso noivado, ele estava no viva voz enquanto dirigia e eu estava sentada ao lado dele. A princípio pensei que ela pudesse nos surpreender, mas como é de costume com minha sogra, ela apenas reclamou. Não podia acreditar que seu filho estava se casando com uma mulher branca, chegando a dizer que seus ancestrais estariam revirando em seus túmulos. Isso me machucou, mas fiquei em silêncio ouvindo atentamente. Meu noivo discutiu com ela, pedindo que fosse mais gentil comigo, já que agora eu faria oficialmente parte da família. Minha sogra exasperada disse abertamente como era difícil para ela me aceitar, especialmente porque eu não era nem de longe a nora com quem ela sempre sonhou. E não parou por aí. Ela continuou dizendo que mesmo que meu noivo tivesse decidido se casar com uma mulher branca como eu, ele poderia pelo menos ter escolhido alguém mais caseira. Segundo ela, sou moderna demais para ser uma boa mãe para os futuros filhos do meu noivo. Para o crédito do meu noivo, ele me defendeu imediatamente e pediu que ela guardasse suas opiniões para si, mas isso não a impediu. Ela continuou falando mal de mim, mesmo depois que ele a mandou parar. E não acabou aí. Algumas semanas depois, meu noivo convidou os pais dele para nossa casa para falar sobre os preparativos do casamento. Meu sogro estava emocionado e feliz por nós, mas minha sogra, como sempre, carregava sua desaprovação como um emblema. Em um momento durante a visita, ela começou novamente a reclamar em seu idioma nativo, direcionando seus comentários ao meu sogro e ao meu noivo como se eu não estivesse na sala. Ela queria que meu noivo reconsiderasse se casar comigo porque, segundo ela, ainda havia tempo para me deixar. O comentário mais estranho e doloroso que ela fez foi que seu astrólogo havia predito que casar comigo significaria trazer um buraco negro para a família, uma força que supostamente destruiria sua harmonia e traria má sorte. Ela também reclamou abertamente sobre minha família, dizendo que seus parentes não se sentiriam confortáveis vendo tantos dos meus familiares brancos no casamento. Depois teve a audácia de sugerir ao meu noivo que removesse alguns dos meus convidados da lista. Eles então discutiram sobre isso por um tempo. Ele se recusou terminantemente, dizendo que isso não iria acontecer, mas ela continuou insistindo. Enquanto eles discutiam, eu fiquei sentada em silêncio, fingindo não entender uma palavra, mas na verdade eu entendi cada coisa que ela disse. A gota d'água foi quando a convidei, por pura obrigação, para se juntar a mim, minha mãe e minha irmã para procurar meu vestido de noiva. Fiel ao seu estilo, minha sogra transformou isso em outra oportunidade para me insultar e me degradar. Enquanto eu experimentava vestidos, minha sogra insultou cada um que eu vestia. O ponto de ruptura chegou quando experimentei um vestido que adorei. Mas minha sogra, em seu idioma nativo, murmurou a palavra horrível. Enfrentá-la naquele instante não teria sido satisfatório o suficiente. Não teria lhe ensinado uma lição. Na verdade, só teria lhe dado outra oportunidade para me menosprezar. Decidi que esperaria o momento perfeito quando ela menos esperasse e mostraria a ela que não sou alguém com quem se pode brincar. Então, tenho pensado muito em como lidar com o comportamento da minha sogra e bolei um plano. Estou considerando envergonhá-la na frente de todos no nosso casamento para finalmente colocá-la em seu lugar. Sei que isso pode parecer drástico, mas depois de tudo que ela me fez passar, sinto que ela merece. Fui paciente, tentei ser civilizada, mas neste ponto sinto que tenho que deixar tudo sair. A questão é: eu seria vilã por fazer isso? Envergonhá-la no casamento seria ir longe demais? Ou essa é a minha maneira de finalmente me defender? Só quero saber se o Reddit acha que estou sendo irracional ou se eu ganhei o direito de finalmente dar a ela um gostinho do seu próprio veneno. Atualização. Muito obrigada por todas as suas sugestões e comentários. Alguns deles realmente me fizeram rir alto e eu realmente precisava disso. Só quero esclarecer uma coisa. Meu noivo sempre esteve ao meu lado. Ele nunca deixou de responder à mãe quando ela falava mal de mim. Quando eu não entendia o idioma, eu sabia pelo rosto dele e por como eles diziam as coisas. Mas agora eu posso entender completamente e sei que ele tem me defendido. Não posso enfatizar o suficiente o quão solidário e amoroso ele é. Mesmo quando o comportamento de sua mãe o coloca em uma situação difícil, ele lida com isso com graça. É por isso que estou tão feliz em me casar com ele. Sua mãe é simplesmente uma mulher amarga e cruel, tão simples quanto isso. Sua desaprovação e negatividade são inteiramente dela. Não importa o quanto meu noivo tente argumentar com ela, ela se recusa a mudar, ela é simplesmente assim. Para todos que sugeriram que eu deveria enviar um e-mail para a escola dela para relatar seu comportamento e como ela discrimina pessoas brancas, eu não quero seguir esse caminho e potencialmente destruir sua carreira. Ela tem um problema pessoal comigo especificamente, não com pessoas brancas em geral, ou pelo menos eu acho. Atualização 2. Finalmente estou casada e atualmente em nossa lua de mel. Queria atualizar vocês rapidamente sobre o que aconteceu, já que não param de me perguntar se tenho novidades. Primeiro, meu marido e eu tivemos um lindo casamento, mas também consegui minha doce vingança contra minha sogra da maneira mais satisfatória possível. Vejam, depois da cerimônia passamos para a recepção, onde tive a oportunidade de fazer um discurso. Comecei em inglês agradecendo calorosamente a meus amigos e familiares por se juntarem a nós em um dia tão especial. Então, olhando para o lado da família do meu marido, mudei suavemente para o idioma nativo dele para me dirigir diretamente
frente a eles. Não pensem que eu falo perfeitamente, mas pratiquei o discurso durante dias para que soasse o melhor possível. A surpresa coletiva em seus rostos foi impagável. Pude ver o queixo do meu marido praticamente cair ao perceber o que estava acontecendo. Sua família claramente não esperava que eu falasse fluentemente em seu idioma. Agradeci a eles por estarem lá e por me darem as boas-vindas à família. Em seguida me dirigi ao meu marido com um sorriso e anunciei que aprender seu idioma havia sido um presente de casamento especial para ele. Seus olhos se encheram de emoção e ele se levantou de seu assento para me beijar naquele momento. Foi um momento de puro amor e alegria, mas eu ainda não tinha terminado. Depois de agradecer ao meu sogro por ser tão gentil e solidário ao longo do meu relacionamento com meu marido, voltei minha atenção para minha sogra. Ironicamente agradeci a ela por ser tão intolerante comigo. O discurso seguiu basicamente comigo detalhando como minha sogra se comportou comigo, o que vocês já sabem. Se eu consegui alguma coisa com meu discurso foi que pela primeira vez minha sogra pareceu não ter palavras. Meu objetivo era responsabilizá-la na frente das mesmas pessoas com quem ela provavelmente havia falado mal de mim pelas minhas costas. Voltei para o inglês dirigindo-me a todos os convidados enquanto compartilhava como durante a busca pelo meu vestido de noiva minha sogra me chamou de horrível em seu idioma nativo. Meus pais ficaram furiosos com ela e pude ver seu rosto ficar vermelho de vergonha. Em seguida abordei o tema principal. Falei sobre como para mim, a cor da pele e a etnia não importam no amor. Amo meu marido pelo que ele é, não por de onde ele vem ou pela cor de sua pele. Expliquei que meu amor por ele era tão profundo que me esforcei para aprender seu idioma, mergulhar em sua cultura e até aprender a cozinhar seus pratos nativos favoritos. Eu queria fazer parte de sua vida em todos os sentidos e abraçar e celebrar as tradições que eram importantes para ele. Disse a todos que apesar de todos os meus esforços, em vez de me apoiar, me guiar ou me ensinar mais sobre seu país e tradições, minha sogra escolheu me alienar em todos os sentidos possíveis. Ela me fez sentir indesejada, me insultou e se esforçou para me menosprezar. Finalmente olhei diretamente para minha sogra e disse a ela que se ela realmente acreditava que seu tratamento para comigo era justificado, eu me certificaria de que ela não tivesse acesso aos meus futuros filhos. Naquele momento minha sogra parecia completamente derrotada. Depois do discurso meu marido pegou minha mão e sussurrou quão orgulhoso estava de mim por me defender. Ele disse que sua mãe precisava ouvir cada palavra que eu disse. Durante o resto da noite após meu discurso decidi tratar minha sogra da mesma forma que ela me tratou todos esses anos, com indiferença. Eu a ignorei completamente e me concentrei em me conectar com os outros convidados. Ela tentou se aproximar de mim uma ou duas vezes tentando se desculpar, mas eu simplesmente me afastei dela como ela costumava fazer comigo. À distância notei como ela discutia furiosamente com meu sogro e meu marido, e finalmente ela saiu do salão furiosa. Mais tarde meu marido se aproximou de mim parecendo divertido. Ele me disse que sua mãe estava brava porque eu a envergonhei na frente de todos, mas então com um sorriso orgulhoso ele me garantiu que não se importava com o chilique dela. Na verdade, ele me disse que eu tinha sido incrível por me defender daquela maneira. Ele riu dizendo que depois de hoje sua mãe definitivamente pensaria duas vezes antes de dizer algo desrespeitoso para mim novamente. Durante a recepção, apesar de minha sogra ter saído furiosa do nosso casamento, nenhum de seus familiares reclamou sobre isso. Recebi tanta positividade e incentivo do lado da família do meu marido. Vários de seus parentes se aproximaram para me parabenizar pelo meu esforço em aprender seu idioma. Muitos até me disseram o quão atencioso e admirável foi meu gesto. No final aproveitei ao máximo meu casamento. Espero que tenha ficado claro que a vingança que tomei contra minha sogra foi para manter minha posição e mostrar a ela que eu não a deixaria me pisotear mais. Espero que ela tenha aprendido a lição por tentar se meter comigo. Se não, pelo menos agora ela sabe que não vou desistir facilmente. No final, consegui minha doce vingança, celebrei um lindo casamento e comecei minha vida de casada da melhor maneira. Atualização 3. Depois de voltar da nossa lua de mel descobri várias mensagens de voz me esperando em casa, todas da minha sogra solicitando um encontro comigo. Meu marido me disse que era completamente minha decisão se eu queria vê-la ou não. Ele disse que me apoiaria independentemente do que eu escolhesse. Inicialmente considerei ignorar suas ligações completamente, assim como ela sempre ignorou as minhas. Depois de tudo que ela me fez passar teria sido muito fácil simplesmente cortar os laços e seguir em frente, mas uma parte de mim queria ouvir o que ela tinha a dizer, então concordei em me encontrar com ela em um café próximo. Quando minha sogra chegou notei que ela já parecia diferente, nervosa talvez. Ela estava arrependida? Ao nos sentarmos ela me surpreendeu ao se desculpar formalmente. Pela primeira vez ela admitiu que estava muito brava comigo depois do meu discurso, mas explicou que durante os últimos dias ela havia refletido sobre tudo. Aparentemente vários familiares ligaram para ela para dizer que não estava nada bem como ela me tratou. Ela reconheceu que tinha sido preconceituosa e distante desde o início, admitindo que deixou seus próprios preconceitos nublarem seu julgamento. Ela até chegou a dizer que admirava como eu havia abraçado sua cultura, aprendido o idioma e feito tanto esforço para ser parte da família, mesmo quando ela me deu todos os motivos para não fazê-lo. Esta era a mesma mulher que passou anos me menosprezando e agora estava sentada aqui admitindo sua culpa. Foi surreal, mas também estranhamente satisfatório. Durante nossa conversa ela se abriu ainda mais, compartilhou que meu marido, sendo seu único filho, sempre foi seu bebê e que ela havia sido muito possessiva com ele ao longo de sua vida. Ela imaginou que ele se casaria com alguém de seu país natal, alguém que ela considerava uma parceira perfeita para ele. Quando essa visão não se tornou realidade e ele me escolheu, ela teve dificuldade em aceitar. Ela continuou dizendo que lamentava profundamente ter me feito sentir excluída e indesejada. Não foi fácil para ela admitir, mas ela disse que percebeu que suas ações foram muito dolorosas e completamente desnecessárias. Ela prometeu que a partir de agora tentaria ser melhor. Eu disse a ela que apreciava suas desculpas,
genuínas, mas não havia como saber se eram genuínas ou se ela estava simplesmente as dizendo depois de eu tê-la envergonhado na frente de todo mundo. É curioso que ela só tenha percebido isso quando eu fiz aquilo no meu casamento, mas todas as vezes que meu marido ou meu sogro disseram a ela que não estava certo, ela não achou o suficiente para mudar. Entendo completamente se esta atualização não é o que todos esperavam. Talvez algumas pessoas esperassem que eu a perdoasse por suas genuínas desculpas, mas é difícil acreditar que minha sogra tenha mudado tão facilmente. Atualização 4. Se passaram aproximadamente 4 meses desde minha última atualização e estou aqui para dizer que estou grávida. A ansiedade está acabando comigo porque já quero que ele saia. Primeiro, porque quero conhecê-lo e tê-lo em meus braços, mas também porque não estou levando a gravidez da melhor forma, mas não quero parecer que estou reclamando. Estou grata por ter engravidado. Quanto ao meu relacionamento com minha sogra, as coisas não melhoraram, embora também não tenham piorado. Não houve mudanças em nosso relacionamento já que simplesmente não estamos tendo nenhum. Ela também não fez comentários sobre mim, provavelmente porque não pode fazê-los. Quando descobrimos que eu estava grávida, contamos ao meu sogro, e portanto, à minha sogra também, já que ela estava lá. Mas além de um parabéns cordial, não recebemos nada dela. Suponho que seja melhor assim porque tínhamos medo de como ela poderia reagir. Meu sogro tem sido incrível conosco ultimamente. Ele está trabalhando na construção de uma cadeira de balanço para o nosso bebê e tem sido muito gentil em colocar tanto esforço e energia em fazer algo para seu neto. Ele até nos prometeu construir uma casa na árvore no futuro. Isso ficaria ótimo no nosso quintal. Então, nós o levamos em sua palavra. No geral, as coisas estão muito melhores do que antes. Minha sogra e eu não precisamos ter um relacionamento. E tudo bem, é muito melhor assim. Atualização 5. Meu filho ou filha ainda não nasceu, e também não sabemos o sexo já que queremos que seja uma surpresa. Ao contrário da minha sogra, que não foi uma surpresa para nós e acho que não será para vocês também. Lembram como eu disse que minha sogra não era raci com os brancos, apenas uma pessoa ruim comigo? Bem, eu estava errada. Alguns dos pais dos alunos da minha sogra reclamaram porque seus filhos não recebiam a mesma atenção educacional. E adivinhem? Essas crianças são brancas. Então, há uma investigação, e como resultado, ela foi afastada do cargo até que a situação seja esclarecida. Meu sogro tem reclamado porque tê-la mais tempo em casa não traz nada de bom. Ela passa o dia todo amargurada no sofá assistindo televisão, e quando ele chega do trabalho o recebe com todas as suas queixas. Às vezes ele brinca dizendo que poderia enviá-la para nossa casa por algumas semanas para recuperar a paz, mas eu respondo que prefiro nadar em um vulcão. Também sugere que ele a levasse a um aquário, mas acho que poderia ser ruim para os tubarões brancos. Deixando minha sogra de lado, todo mundo parece seguir com a vida e recebendo boas vibrações. Ainda faltam alguns meses para o nascimento do nosso filho, mas a ansiedade está muito alta neste momento. Atualização 6. Já demos as boas-vindas ao nosso filho, o que me coloca agora em uma situação em que terei que ser sogra no futuro. Acho que vou seguir o exemplo da minha sogra e ser muito má com minha nora. Brincadeira, não vou ser uma sogra odiosa. Se meu filho for feliz, eu serei feliz. Minha sogra, por outro lado, não está feliz. Finalmente ela foi demitida. Acho que poucos de seus colegas de trabalho gostavam dela porque quase todos mencionaram que ela fazia comentários inadequados, especialmente sobre pessoas brancas. E estamos falando de colegas de cor, como minha sogra, com quem ela se sentia mais à vontade. Ela dizia coisas como: não devemos prestar muita atenção aos garotos brancos. Usava outra palavra para se referir a eles. Porque eles já têm a vida muito fácil, devemos nivelar as oportunidades. Algo absurdo porque no lugar onde vivemos as pessoas de cor têm ótimos empregos e profissões, é um lugar com muitas oportunidades para todos. Até meu sogro tem uma ótima carreira graças a ter estudado e tido as mesmas oportunidades que os outros. Falando no meu sogro, ele começou a sair com mais frequência em viagens de pesca. Segundo ele, tudo que o permita ficar longe da minha sogra é um presente para nós. Também é um presente ter minha sogra o mais longe possível, especialmente sabendo o que ela pensa de certas crianças. Meu filho não é branco, mas tem um tom de pele cor de mel, mas não acho que minha sogra se importe porque para ela é a cor da pele dela contra o mundo. Acho que é a única coisa em que ela não discrimina. Ela discrimina todas as nacionalidades e cores de pele que não sejam as suas. É hora de deixar o Reddit para trás e me dedicar 100% a ser mãe, embora eu prometa ler seus comentários quando tiver um tempo livre.